Se eu pudesse voltar no tempo, encontrar comigo mesmo de 20 anos e contar para ele que hoje eu moro em Nova York, que eu trabalho como compositor, arranjador, maestro, também como videógrafo, engenheiro de áudio e professor de forró, dificilmente ele acreditaria. Talvez não tanto pelo lado musical, ou Nova York, porque estes foram sempre sonhos que me acompanharam. Mas o fato de dar aula de forró em Nova York, isso de maneira alguma tinha passado pela minha cabeça. E é um pouco dessa trajetória, do meu caminho musical e de como o forró me acompanhou nestes anos todos, que eu quero dividir com vocês aqui nesse portal do Forró New York. Como dançarino, eu me apaixonei pelo forró aos 20 anos de idade. Já conhecia o gênero, já havia dançado um pouco, mas foi aos 20 anos de idade que o forró entrou de uma maneira assim fulminante na minha vida. Eu estava nos primeiros anos de faculdade na Unicamp, em Campinas, cursando o curso de composição erudita. E aí, para espairecer à noite, eu ia numa aula de forró. Gostei tanto daquela atividade, daquele meio, de poder interagir com as pessoas de maneira totalmente diferente, que as aulas eram quase diárias para mim. Eu ia em todas as aulas que eu podia, acho que 4 ou 5 vezes por semana aulas de forró. Aos finais de semana, as festas, o tempo para pôr em prática o que tinha aprendido durante a semana. Aos meus 20 anos, era claro que essa faceta da cultura brasileira, da música brasileira, que é o forró e que é essa dança, seria um elemento muito importante da minha vida. 5 anos depois, e muito forró já tendo passado na minha vida, o forró já sendo um elemento assim super impregnado na minha natureza, eu tive que deixar ele para trás. Não por uma escolha consciente, mas por uma necessidade. A necessidade foi uma grande oportunidade musical de estudar na Universidade de Miami, a Frost School of Music, como bolsista e trabalhar no Henry Mancini Institute como compositor em residência e maestro assistente. Uma oportunidade fantástica que eu sou extremamente grato, mas que tive que deixar muitas coisas para trás no Brasil. A família, os amigos e o forró. Aí, nessa época da minha vida, o momento onde eu poderia reencontrar essas coisas que eu sinto tanta falta, que eu sentia tanta falta, era nas férias de verão, onde eu podia passar uma temporada no Brasil, matar saudades de todo mundo e dançar até praticamente o sol raiar. Será isso que eu queria? Não liguei pra besteira, esse lamento, porque o casamento faz um outro dia. Tá brincando esse menino? Aqui entra solteiro e sai casado. Outros 5 anos se passavam e outra grande mudança. Subia mais um pouco, ia um pouco mais para o norte, agora de Miami para Nova York. Essa cidade fantástica, multicultural, com tanta arte acontecendo para todo lado e tanta cultura vindo de todos os lugares do mundo. Eu vinha para cá para participar do Jazz Composers Workshop da BMI, uma atividade que reúne diferentes compositores do gênero para discutir música e experimentar novas obras com uma orquestra de jazz ao vivo todo mês. Uma oportunidade fantástica que me atraiu para a cidade, além de todos os sonhos que eu já vinha carregando, de todos aqueles objetivos musicais, aquelas ideias que eu tinha, e que talvez Nova York fosse o lugar para fazê-las acontecer. O que eu nunca iria imaginar é que, além
do workshop, desse encontro dos compositores e de todos os projetos musicais e sonhos que eu tenho, que aos poucos venho realizando, eu iria criar um website dedicado a forró em Nova York, Forró New York, que criaria um blog, que estaria fazendo pequenos vídeos de pessoas dançando e de bandas para divulgar a cena de forró na cidade. Isso eu nunca ia imaginar, uma daquelas surpresas que acontecem na nossa vida, das boas surpresas que acontecem na nossa vida e que eu sou muito, muito feliz por ter essa oportunidade e por estar fazendo isso. Diferente de Miami, Nova York já tinha uma cena de forró, já tinham bandas atuantes, tocando semanalmente, pessoas apaixonadas pelo gênero assim como eu, mas por algum motivo ainda não existia tantas pessoas para se dançar, as festas não eram tão povoadas como a gente gostaria e esperaria numa cidade como Nova York. E aí eu me lembro uma das noites no Blue, que é um bar, uma casa de apresentação musical, no East Village em Manhattan, eu conversando com o Felipe Hostings, acordeonista, na realidade no intervalo da apresentação dele, e nos questionando, né, pensando por que não tinha tanta gente. Eu lembro que tinha poucas pessoas, assim, talvez o dobro de pessoas do que tivesse de músicos se apresentando, e eu falando, como é possível num lugar desse não ter um público, as pessoas não estarem participando desse evento tão bacana e aproveitando que tem uma banda fazendo um som super bacana. E eu lembro conversando com o Felipe era desanimado, falando, poxa vida, eu viajo para vir para cá, enfim, porque aqui em Nova York tudo é uma viagem, né? Eu viajo, sei lá, 1 hora para chegar aqui, para fazer um som, e aí ter poucas pessoas, a gente também não recebe bem, e poxa, não sei se o forró vai continuar em Nova York. E aquilo para mim foi uma coisa, eu não vou dizer desesperadora, mas falei, poxa vida, agora que eu posso colocar junto novamente meus sonhos musicais, a minha carreira e essa paixão que é a dança, o que eu posso fazer para ajudar essa cena, para fazer com que o forró continue, para fazer com que o forró melhore aqui em Nova York? E aí foi voltando para casa, naquele vagão do metrô vazio ou semi-vazio, que me veio a sacada. Eu lembro quando eu estava me mudando para Nova York, eu procurei forró, eu não achei. No Google, quando eu digitava forró, aparecia um evento de 2012. Não tinha informação sobre eventos atuais, não se sabia aonde ir. Eu acabei achando porque eu queria muito e fui perguntando, indo atrás e pesquisando. Então eu falei, vou criar um site. Eu acho que essa vai ser a minha contribuição para o forró de Nova York. Vai ser criar um site para criar fácil acesso e disponibilizar informações da cena de forró na cidade. E foi isso que eu fiz. O site, este canal no YouTube onde vocês estão assistindo esse vídeo, aí uma página no Facebook. Foram aí algumas semanas e muitas horas trabalhando no site, tentando aprender um pouco mais sobre essa questão de web design e os algoritmos do Google e toda essa história para tentar conseguir divulgar a cena forrozeira em Nova York. E também foi nessa época que aconteceu uma outra coisa muito importante que eu sinto, que foi o convite de uma professora da cidade, a Cookie, para a gente montar uma turma de forró. A princípio era a ideia de fazer um módulo pequeno, 4 aulas, mas muita gente veio querer aprender, foi um clima super bacana, resolvemos continuar e fizemos aí até o final de 2017. E eu sinto que isso também foi um elemento que talvez tenha ajudado bastante a cena. Porque eu lembro quando eu comecei a dançar, quando você vai dançar, você vê pessoas dançando e você não sabe os passos, é um pouco intimidador, às vezes você fica meio, não sei se vou participar, e fica aquela situação toda. O fato de ter a possibilidade de ter aulas constantes e ter também o fácil acesso a essas aulas, eu acho que é um elemento que ajudou a cena de forró acontecer e crescer. Então eu sinto que esses dois elementos, já existia na cidade a música, que eu diria que seja o principal, você ter os eventos de forró, mas depois vinham essas aulas e o acesso, as pessoas saberem o que acontece, foram os elementos que se
juntaram para que esse forró de Nova York começasse a crescer. Aí hoje, pouco mais aí de meio ano depois, eu fico super feliz em sair e ver pessoas dançando, vendo a cena de forró melhorando, vendo pessoas dançando melhor, tendo com quem dançar. Eu lembro a minha sensação de vir dançar, as pessoas não sabiam muito tanto quanto dançar, e os passos que eu podia fazer eram relativamente limitados, até em função hoje da aula, da cena melhorar. Hoje as possibilidades e o dançar em Nova York ficou muito mais divertido. E me dá muita alegria ver pessoas se envolvendo. Eu acho que junto comigo e depois de mim vieram outras pessoas contribuindo de outras maneiras para essa cena de forró que cada vez tem só melhorado, e eu acredito que tem um potencial enorme de crescer e de Nova York ser também um lugar para dançar forró. E para fechar essa minha pequena história, essa minha história de Campinas a Miami a Nova York, guiado pela música, mas com o forró como um grande coadjuvante, eu queria dizer que o forró, ele nasce, ele cresce, ele acontece pelo encontro das pessoas, pela comunidade. O forró é uma razão de estar junto, é uma maneira de interagir, de conhecer pessoas e de se divertir. E a razão de ser é essa comunidade, essas pessoas que são apaixonadas pelo gênero, que fazem o forró acontecer. São as pessoas que fazem o forró acontecer. Então eu queria aproveitar e deixar aberto aqui o espaço para quem quiser contribuir com o site, quem quiser escrever para o blog, quem quiser vir com ideias e sugestões para mim. A ideia é que esse seja um espaço para todo mundo aqui em Nova York, e para divulgar a cultura brasileira e essa arte, essa forma de arte tão bonita que é o forró. Eu queria convidar você que gostou desse vídeo a dar um like. Se você tem uma história interessante, comenta. Visite nosso site forroneyork.com. Nós temos uma newsletter com informações enviadas pelo menos uma vez por mês sobre o que está acontecendo na cidade. Se você tem uma história que você quer contar em forma de blog, como esse que eu estou fazendo aqui e como o blog que tem no site, escreva para forroneyork@gmail.com. E aí o meu último convite é um pouquinho diferente, que é: se você ficou curioso sobre o meu trabalho com música, eu vou deixar os links aqui embaixo, tanto do meu website quanto do canal aqui do YouTube. Viva o forró é nosso!